Boa noite, sejam bem-vindos, professor José Vicente. Vamos lá, sejam bem-vindos. Hello! Olá, boa noite. Camila, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você. E o prazer é todo meu. Tava faltando a gente fazer esse encontro, porque foi quando eu fiz uma enquete, com quem você quer que eu faça uma live, seu nome veio muitas vezes. Comigo também é a mesma coisa. Muito bom ter você hoje aqui. Obrigada. É uma delícia poder participar, a gente bater esse papo, né? A gente que está lutando há tantos anos aí pela neurofuncional. Sem dúvida, sem dúvida. Isso. Pessoal, pode falar. Não, eu quero te parabenizar, eu tenho comentado isso com as pessoas, pelo trabalho maravilhoso que você tem feito aqui nas mídias sociais. Eu já falei para você que nesse momento de pandemia você me inspirou. Eu falei, eu vou começar a fazer também. A Camila está Isso fazendo tão aí. bem. Isso mesmo, você e tanta gente boa fazendo, né? Aí eu falei, eu vou começar também E você nessa sabe, trajetória. Vicente, eu te entendo isso, e eu me inspirei também em outra pessoa. Eu me inspirei na professora Ana Maria Siriane, de Ribeirão. Né? E eu não a conheço pessoalmente, mas Aham. conversando com ela, Uhum. parece, eu tenho a sensação clara que eu a conheço pessoalmente, de tanto que a gente está interagindo. E ela falou Tá. assim para mim, Camila, eu não estou fazendo isso por eles. Eu estou fazendo isso por mim, para me manter ativa nesse período maluco. E eu entendi, e para mim está fazendo muito sentido, porque essa troca, essa sensação de que assim, a gente está com eles estão com a gente, e você está ativo, respondendo e pensando, isso está mantendo a gente são, porque senão a gente pira. Então eu estou amando fazer isso. Saúde mental. Isso Eu aí. tô adorando a troca, as mensagens, elas acalmam o coração da gente, os feedbacks, o pessoal fala, nossa, como tá bom te acompanhar, como eu tô aprendendo, e assim vai. Então, tá uma delícia. Eu tô fazendo por mim, mas que bom que tá inspirando os outros, que bom que tá ajudando todo mundo. Você sabe que a minha filha mais velha virou para mim e falou assim: pai, você tá com saudade da aula, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Porque às vezes a gente faz da live um bate-papo, às vezes a gente faz da live uma aula, e é gostoso isso. E como a gente aprende com os colegas, né? É Isso é isso mesmo. fantástico. É uma Eu tô troca aprendendo fantástica. muito com todas as pessoas que eu convido para a live e o pessoal tá adorando. Então eu acho que a gente Né? está juntos fazendo a área também dar um salto e crescer. Sejam Eu tenho conhecido várias bem-vindos. pessoas pela É, live eu que também. eu não conhecia de face to face, e agora eu estou vendo as pessoas, vendo o trabalho das pessoas. Muito legal. Muito legal. Muito, muito. Eu acho que foi um legado, apesar do caos, foi um legado extremamente É. positivo que a gente está deixando e que está se abrindo aí, né? Ó, deixa eu avisar o povo aí as regrinhas gerais para os novos. Sejam bem-vindos, cliquem nesse aviãozinho que você está vendo aqui do lado. Sinalize, mande para as pessoas que estão aí na sua lista de que a gente entrou ao vivo e a gente vai falar de Bobat PNF. Clica nesse aviãozinho e manda para os seus amigos que assim mais gente vem acompanhar essa live de hoje. Então, a ideia, na verdade, né, Vicente, eu já tive uma outra live semelhante a essa com o Paulo Motter, mas foi num outro momento, eu tinha bem menos seguidores, ele também, e muita gente começou a pedir de novo, por favor, faz de novo uma live. Então eu falei, bom, vamos recuperar algumas coisas que a gente conversou na live anterior, em termos de diferenças e semelhanças, e aí a gente tenta avançar um Exato. pouquinho a mais, né? Então eu queria para Claro. os meus seguidores que não te conhecem, que você se apresentasse para eles poderem te conhecer e a gente poder começar a conversar. Tá ótimo, maravilha. Então, eu sou José Vicente Martins, eu tenho 28 anos de formado, tô ficando velhinho, né? 28 anos de formado, sou professor de fisioterapia neurofuncional da UFRJ desde 97. Sou chefe do setor de fisioterapia do Instituto de Neurologia Adelino Couto, que é um hospital da UFRJ, onde eu supervisiono o estágio. E lá nós temos um laboratório de pesquisa coordenado e chefiado pela professora Cláudia Vargas,
que é uma grande neurocientista, e nesse laboratório a gente tem uma linha de pesquisa em controle motor. Uhum. E a linha de pesquisa que eu tenho seguido de plexo braquial. Então, é um Ok. laboratório bem bacana, nós temos lá VAICOM para análise cinemática, nós temos dinamômetro, EEG, EMG, TMS, é um laboratório bem completo, bem legal. E a gente tem Uhum. estudado o que acontece com os pacientes pós-lesão de plexo braquial, principalmente os pacientes após a neurotização, a transferência de nervo. Então, o que acontece clinicamente e o que acontece também no cérebro dos pacientes com Perfeito. PMS. Muito bacana, plasticidade cortical. Bem Legal. legal. E sua trajetória com o PNF? Pois é, e aí a minha trajetória com o PNF mudou minha vida, né? Eu como você, no conceito Bobat, eu comecei no PNF na década de 90, que eu fiz um curso com um professor brasileiro, o professor Otávio Mariani, lá de São Carlos. Ele fez um workshop aqui no Rio, eu me encantei e eu falei assim, poxa, professor, eu quero aprender mais sobre PNF. E, olha, se você quiser aprender mais sobre PNF, você tem que ir para a Argentina para ter aula com o meu mestre, Julio Sanches. E aí eu falei, bom, então eu vou para a Argentina. Fui para a Argentina, fiquei 2 meses lá, era um curso que durava bastante tempo. Fiquei 1 mês, voltei para o Brasil, depois fiquei mais 1 mês. Aí estudei bastante com ele. Depois eu virei para ele assim, mestre, eu adorei esse conceito, é uma coisa fantástica, me apaixonei, eu queria aprender mais, eu quero me tornar instrutor. Aí ele falou assim, olha, Vicente, agora para você se tornar instrutor, tem uma associação por trás, que é a Associação Internacional de PNF, não tem cursos na América Latina, você vai ter que ir para a Europa. E aí eu fui correr atrás e fui para a Europa. Né? Aí fiz um básico aqui no Brasil, o professor Marcel Gebelos, da Alemanha, veio, deu um básico aqui no Brasil, no Sul. Eu fiz meu primeiro lá com ele e depois fiz todos os meus avançados fora. Eu fui para a Alemanha, para a Croácia, para a Polônia, fiz toda a minha formação lá. E você se formou instrutor quando? Me tornei instrutor em 2007, Tá. me tornei instrutor básico e depois me tornei instrutor avançado em 2011. Perfeito. E aí, depois que me tornei instrutor, eu passei a ministrar o PNF aqui no Brasil, em vários locais. Aí estou vendo aí que vários colegas aí que fizeram a formação comigo. E comecei a ministrar o PNF no exterior. Então, ministro do PNF, já dei 5 cursos na Coreia do Sul, 2 cursos no Japão, 2 cursos na Croácia, um curso na Polônia, um curso na Índia, um curso no Chile. Eu venho ministrando o PNF. Esse ano teria mais curso na Coreia e no Japão, mas com a pandemia, infelizmente, não vai acontecer. E essa troca com profissionais do mundo todo me fez ficar mais apaixonado ainda pelo conceito. Né? E, enfim, e hoje eu tenho procurado também entrar no mundo da pesquisa com o PNF. Né? A gente publicou alguns artigos aí, eu até coloquei para você. Aliás, deixa eu já falar para o povo aqui que está tudo no Telegram. A primeira fileira inteirinha, quando vocês rolarem lá, tem 51 artigos do PNF. Aí eu botei uma mensagem para separar. Eu falei, ó, daqui para baixo é tudo do Bobat. Rola aí, porque vocês têm leitura até o final do ano. É isso aí. Então, não fiquem estressados com os artigos, por acaso que a gente mencionar. Já está tudo lá, vocês pegam e aí divirtam-se. Vamos contextualizar um pouco, Vicente? Vamos lá. Quando o PNF foi criado, sua definição inicial e a transformação que ele sofreu para a definição que a gente tem atual, para a gente começar a comparar essa nossa trajetória e mostrar muitos casos como ela se completa e ela se cruza na mesma direção, na verdade, né? Então, conta lá sobre o histórico e a definição. E uma coisa interessante, Camila, que vocês comentaram isso, você e Paulo, e vamos deixar claro isso aqui de novo. Na nossa época, quando a gente fez o PNF, quando a gente fez o Bobat, porque eu fiz o Bobat também, o básico, avançado, tinha uma guerra, né, entre os dois conceitos. Era uma coisa assim, tipo Vasco e Flamengo no Rio, Corinthians e Palmeiras de São Paulo. Né? Tipo, quem trabalha com PNF não pode trabalhar com Bobat, quem trabalha com... Enfim, gente, isso tudo acabou. Não vai ter guerra aqui. Nós somos amigos, eu e Camila. Entendeu? Pelo contrário, a gente quer aprender e trocar informações. Então, e principalmente atualizar o pessoal que está aí, que ou não conhece, ou conhece
uma versão ou uma definição muito antiga, que não vale mais nos dias de hoje. Então, acho que nossa intenção é justamente isso. É claro, apontar onde a gente se parece e, porventura, apontar quais são as diferenças entre as filosofias também, né? Mas, principalmente, acho que atualizar o pessoal, né? Exatamente. Então, o PNF foi criado no final da década de 40 por um médico chamado Herman Cabot e por uma fisioterapeuta chamada Margaret Knoll. Herman Cabot, ele era eu até coloquei um artigo interessante sobre a história do PNF. Herman Cabot era um pesquisador. Ele trabalhava com ciências básicas no começo. Ele foi trabalhava com neurofisiologia e estudava muito os princípios de Charles Sherrington na época, né? E depois ele se tornou um neurologista clínico. Uhum. E ele começou, então, o conceito PNF, ele saiu da teoria e veio para a prática, porque ele estudou esses princípios neurofisiológicos de Sherrington e pensou, como é que eu posso aplicar isso aos pacientes com disfunções do aparelho locomotor? Chamou a Margaret Knoll para trabalhar com ele e eles começaram a desenvolver o conceito. Uhum. Queria lembrar que naquela época, duas coisas fundamentais, e que você também vai falar sobre isso quando você comentar sobre o Bobat, naquela época existia um grande surto de poliomielite nos Estados Unidos. Então, o Cabot e a Knoll começaram a tratar esses pacientes, vítimas de poliomielite. E, na época, a teoria de controle motor, que era a teoria fundada, pregada, vigente, era a teoria reflexo. Até porque Sherrington falava muito sobre isso. Que o reflexo era a base do movimento. Por isso, o Cabot e a Knoll começaram a trabalhar com reflexo de estiramento para tentar recrutar o maior número de unidades motoras e tentar produzir um movimento. Interessante. E aí, depois, no decorrer dos anos, outras teorias foram surgindo, outras disciplinas das neurociências, da biomecânica foram surgindo, e esse conceito de reflexo como base de movimento passou a não ser atualizado. Outras coisas bem interessantes foram acontecendo. E hoje, por exemplo, nos nossos cursos, nos cursos básicos, eu nem ensino reflexo de estiramento no curso básico. Eu só ensino avançado, porque é uma técnica que você pode ou não usar. Peraí, aguenta aí, deixa eu fazer esse mesmo a comparação aqui, isso, antes da gente chegar no mundo atual. Então, assim, as nossas semelhanças, elas já começam, acho que no momento em que as filosofias foram criadas e no contexto, o cenário mesmo científico, digamos assim, vigente na época. Então, a gente também, o conceito Bobat também foi idealizado no final dos anos 40 e início dos anos 1950, pelo casal Bobat, pela Berta e pelo Carol Bobat. Diferente do PNF, não foi nos Estados Unidos, foi na Europa, foi em Londres. Então, eu acho que o que diferencia um pouco, inclusive, a força dos conceitos atualmente, nessas regiões do mundo. Isso faz uma diferença aonde ele cresceu, aonde ele aflorou, aonde mais instrutores foram formados e tudo mais. Mas a teoria vigente era a mesma. Era a transição entre a teoria reflexa e o início da teoria hierárquica, que era uma novidade, que era assim o que... Qual é a novidade na neurofisiologia, né, ou na neurociência? Era a teoria hierárquica. Então, que os movimentos, eles ocorriam a partir da sucessão de reflexos, verdade, teoria reflexa, mas que os centros superiores controlavam hierarquicamente e só nessa direção os centros inferiores. O que significava, então, que quando havia uma lesão nos centros superiores, havia uma dissolução dessa hierarquia e os centros inferiores tomavam conta. Então, essa era a explicação para todos os fenômenos que, no momento, a Mrs. Bobat via. O conceito Bobat também surgiu da prática, e da prática foi tentar buscar explicações teóricas, que, no caso, foi do casal. Então, ela... inicialmente profissional de educação física, depois se graduou como fisioterapeuta, pedia explicações para o marido, que era um neurofisiologista médico. Exato. E ele tentava trazer, Sherrington, trazer essas teorias para explicar o que ela via. Então, ela via que, por exemplo, quando ela
alongava de forma mantida um músculo espástico, ele diminuía a espasticidade. Ela via que, por exemplo, quando ela massageava um determinado tecido mais enrijecido, ele amolecia. Ela via, Ela então, mexia ela no tronco, algo mudava o acontecia. tronco, alguma Exatamente. coisa acontecia que o tônus na mão reduzia. Era isso que ela vivenciava e ela experimentava, testava, deu certo, eu repito, não deu certo, eu não repito, e tentava buscar as informações no fundo teórico que o Karel Bobart deu. Então, Exato. esse também foi o cenário em que o conceito foi criado Obrigado. e que perdurou, eu diria, até perto dos anos 80, quando teve um primeiro boom de atualização ou de mudança, Certo. né? E depois, quando veio a CIF, e Uhum. depois, agora, bem pertinho, 2016, 2017, quando a gente fez a nova revisão da definição. Então, vai você de novo agora. Me conta o desenrolar dessa história, desse começo, para como o PNF está nesse momento. Perfeito. E aí, exatamente como você falou, a gente passou dessa transição da teoria reflexa para a teoria hierárquica, o cérebro grande general, a medula espinhal, o soldado, aquela coisa, né? E isso durante muito tempo. E engraçado, Camilo, como tem gente que ainda hoje acha que os conceitos trabalham dessa forma. Né? É Exato. incrível. Exatamente. Se a gente tiver que deixar uma mensagem, eu acho que é essa, inicialmente. Que é Exatamente. assim, para a gente poder falar sobre o que a gente está se propondo a falar, minimamente a gente tem que usar as informações mais atualizadas. Eu Exato. posso não concordar, não utilizar, mas desde que eu use uma argumentação atual. Aí, ok, Exatamente. não é? Exatamente. Exatamente. Então, a gente foi seguindo, novas teorias de controle motor foram surgindo, muita ênfase em neurociência, em aprendizagem motora, controle motor. E aí, a Associação Internacional de PNF foi criada em 1990. Olha que interessante. A gente Muito também. tempo O depois. Ibiza Vocês também? também. Ah, Uhum. legal. Em 1980. A gente foi em 1990. E olha que interessante. Apesar do PNF ter sido criado nos Estados Unidos, ele foi muito mais desenvolvido, divulgado e ensinado na Europa. Perfeito. Uhum. Você Eles sabe por mudaram para lá? Eles ficaram um Não, tempo lá? porque Não. Meg Knorr, Dorothy Voss e depois as discípulas começaram a ensinar o PNF em vários países europeus. Né? Isso é interessante, Camila, porque até hoje nos Estados Unidos existem pessoas que ainda conhecem o PNF antigo. Eles chamam de D1 e D2, os padrões do PNF. Né? É engraçado isso, né? E hoje nós temos muito mais instrutores fora dos Estados Unidos do que lá. Perfeito. Nós também. Nos Estados Unidos, nós temos 3 instrutores. Olha. E na Europa, nós temos quase 200. Olha só. Então, é uma diferença muito... No total, Não. nós somos em 350. Em quantos vocês são? Hoje em dia, pelo último meeting que a gente viu lá, ativos em torno de 70 a 80. Nossa, vocês ainda têm muito para crescer. Nós somos poucos. Exatamente. Agora, tem a maior parte dos instrutores, a maior parte da Europa. Nós temos muitos instrutores na Alemanha e eu acho que o PNF começou a gente também. Um pouco bacana com esses instrutores alemães, porque você sabe muito bem, os alemães eles têm uma visão linda sobre terapia manual, sobre controle motor. Então, lá é o maior número de instrutores. Hoje nós temos vários instrutores na Ásia, na Coreia, no Japão, já temos instrutores, uma instrutora em Hong Kong. Né? E na América Latina, nós somos só eu, aqui no Rio de Janeiro, Paulo Moté, que você conhece, também do Rio, a Mônica Silento, minha grande amiga, que inclusive é presidente hoje em dia da nossa associação, o Leandro Giacometti, do Sul, e a Fernanda de Natal, que é uma argentina, que hoje mora na Austrália. Então, a gente ainda tem o papel de ensinar o PNF na América Latina, nós 4. Entendi. Então, vocês são em 5 no Brasil? Na América Latina, 5. Exatamente. Na América Latina inteira? Exatamente. Ok. Só isso. E sendo que eu, Mônica e Fernanda somos instrutores avançados, então a gente pode ensinar os cursos avançados, e o Paulo e o Leandro são instrutores básicos.
Né? Entendi. Ó, então vamos lá. Então vocês têm, só antes da gente chegar na definição, só então, já que você está falando das associações, só para a gente organizar, eu sou muito, Perfeito. muito Vai, didática, Vicente. vai. Eu Eu admiro essa vou, eu vou didática. guiar, tá bom? É isso mesmo. Ó, vou fazer o meu papel aqui. Você tem o mesmo perfil da Mônica Silena. A Mônica, para mim, além de ser uma das melhores fisioterapeutas que eu conheço, e a minha melhor amiga, é uma das pessoas mais didáticas que eu conheço. A Mônica é assim. Ela organiza as coisas, isso é ótimo. Então, você falou da organização no Brasil. Vou falar da nossa organização no Brasil e da nossa organização fora. Então, acho que se você quiser completar só, você só pode falar da escola brasileira, né? Porque daí você fala da escola de vocês aqui, aí eu falo da organização da gente no Brasil. Então, nós temos a IPNFA, que é a Associação Internacional de PNF. Perfeito. Que foi criada, como eu falei, em 1990. Ela não tem sede estrutural, né? Nós temos os nossos encontros anuais. Todo ano nós temos o nosso meeting, cada ano é num país diferente. A cada 4 anos o meeting é em Valevo, onde tudo começou. Então, de 4 em 4 anos o meeting é lá. Esse ano, infelizmente, nós não vamos ter. Nós também não. Mas nós vamos ter um encontro online. Eu fui convidado para falar pela América Latina. Eu vou dar uma palestra sobre disfunções de membro superior usando PNF. E aí, nós temos no Brasil a nossa escola, que é a Escola Brasileira de PNF, que inclusive nós vamos lançar, você está convidada, no dia 18 de julho. A gente vai lançar essa escola oficialmente. E essa escola, a gente vai ter um site. Nesse site, nós vamos colocar nossas agendas lá de cursos e informações sobre o conceito PNF. Ô, galera, vou desativar as comunicações que vocês estão, os comentários que vocês estão conversando aí entre eles. Presta atenção em nós aqui, daqui a pouco eu libero os comentários. Vamos lá. Eu também não sou muito democrática não, viu, Vicente? Beleza, na fila da democracia eu pulei. Tá certo. E aí o objetivo da escola, ela é só para instrutores ou quem faz os cursos vai poder ser filiado? Como Quem faz os cursos vai se tornar membro da escola. Okay. E aí lá tem acesso, por exemplo, aos nossos vídeos. Vídeos das técnicas de PNF, dos padrões de PNF, acesso aos nossos artigos, acesso às informações dos cursos. Vai ser uma coisa bem, bem interessante. A gente vai fazer um encontro online no dia 18, com nós 4, a professora Fátima Gobi, de São Paulo, que você conhece também. Ela estava aqui, eu vi o nome dela. Uma grande amiga uma nossa. Honra tê-la aqui. A Fátima se tornou instrutora assistente. Jura? Ela estava no processo para se tornar instrutora. Mas aí, por conta do Einstein, de várias coisas, ela é muito atarefada, ela não terminou a formação para se tornar instrutora. Mas a gente está tentando empurrá-la novamente. Ela tem muito potencial. Empurra que ela tem muito potencial. Legal. Então, o objetivo da escola é unir os profissionais que fizeram a formação para que eles possam se atualizar, para que eles possam obter informações atualizadas com vocês, estarem unidos, poderem se indicar. Esse é o foco. Perfeito. Quanto ao Bobat, então, peraí, quem quiser informações sobre o PNF, quem é habilitado ou não para dar cursos, deve acessar a Associação Internacional, né? A gente tem o Instagram da escola, né? Escola Brasileira de PNF. Então, ali tem. E depois a gente vai ter o site da escola, que vai ser lançado no dia 18. Né? Porque acho que é muito importante a gente colocar isso também, Vicente, porque tem muita gente dando, sei lá, mini cursos introdutórios, venha conhecer o que é o PNF, e a pessoa não passou pelo processo de formação, não é habilitada, às vezes fez um curso há um tempo atrás com vocês, ou às vezes não foi com vocês, e já está ali, né, se colocando como advogando e falando em nome do conceito, o que complica um pouco, né? Eu acho que esse fator também é um fator que complica um pouco a divulgação atualizada dos conceitos, em ambas as associações, né? Em ambos os conceitos. Vira um telefone sem fio, né? A pessoa começa a ensinar uma coisa que ela acha que está certo, ela não tem a padronização dos cursos como vocês têm, como nós temos. Né? Então, assim, se a pessoa quer ensinar, que ela faça formação, né? Nós ajudamos as pessoas, nós queremos mais instrutores, né? Esse é o ponto, porque não somos nem o IBITA, nem a Associação Internacional, nem a Escola Brasileira, nem a nossa Associação Nacional, que é o GAB, o Grupo Adulto Bobat Brasil,
Nós não queremos que sejamos só nós os instrutores. Uma hora a gente vai envelhecer, a gente vai morrer. Olha o tamanho do nosso país. Então, sem dúvida nenhuma, a gente quer formar e auxiliar o processo de formação de muitos bons profissionais. A gente tem bons alunos no curso que a gente olha e fala, essa pessoa acho que teria potencial para. Então, nós somos os primeiros, nossa associação, nós somos as primeiras a chamar essa pessoa para conversar, mostrar, dizer, olha, o processo é assim, eu acho que você teria potencial. Só que é um processo longo, penoso, por vezes caro, difícil, mas você teria condições e teria todo o suporte da nossa associação. Então, isso é importante, não é nicho de mercado. Ao contrário, a ideia do IBITA é formar cada vez... E o que os novos instrutores, nos últimos 15 anos, têm trazido para o IBITA, é impressionante como a associação mudou. Quando eu virei instrutora, foi em 2010, existiam 4 instrutores com doutorado. Sim. E eu era uma delas. Hoje em dia, a gente tem mais de 40 instrutores com doutorado. Com mestrado, é tipo assim, fichinha, vários têm. Então, quer dizer, existe um desejo, uma necessidade de crescimento, de aprimoramento profissional. E isso acho que fundamenta e mostra por que ainda estamos vivos, por que ainda somos conceitos tão mencionados e utilizados no mundo todo, ainda a despeito de tudo que saiu e que surgiu depois. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eu acho que isso mostra talvez assim uma história, um respeito, uma atualização e uma força. Exatamente. E só para fechar, então, essa coisa das associações, então, aqui no Brasil, a nossa associação é o GAB, internacionalmente, a nossa associação é o IBITA, e no GAB nós somos os 6 instrutores, do adulto. Então, gente, eu não tenho nem o curso infantil. Eu nunca nem fiz o curso infantil, eu não sei absolutamente nada. O IBITA é a associação adulto. Não existe uma associação única internacional infantil. Não existe uma única associação infantil no Brasil. Para te falar a verdade, existem 4. E isso explica várias das divergências. Então, assim, eu não sei falar, eu não advogo pelo infantil, eu não atendo criança, eu nunca atendi criança. Então, a gente fala e tem o respaldo da IBITA, que é a nossa associação internacional. E nós somos em 6 instrutores aqui no Brasil, sendo que só um é a Ana, que é a instrutora avançada. Eu estou em processo de formação. 6 instrutores. Bacana. Então, mas também somos pequenos, nosso país é enorme. A gente tem uma instrutora em formação, em processo, uma candidata, né, em formação. E a gente tem uns que estão namorando, assim, querendo começar e tal. Então, assim, a gente quer crescer, a gente tem potencial para crescer. Nós temos 4 pessoas aqui no Brasil que eu estou incentivando. Perfeito. Que vão, inclusive, fazer o nível 5, que é o mais avançado, fora. E eu estou dando maior força, porque o que você falou, a gente vai envelhecendo. Eu tenho me dedicado também aos cursos no exterior. Eu todo ano recebo vários convites. Eu tenho convites agora. Ano que vem eu vou ministrar o PNF avançado em Doha, no Catar. Bacana isso, levar o PNF para essas bandas aí. Né? Lógico. A experiência na Índia foi fantástica. Eu adorei ministrar o curso na Índia. Quer dizer, então, a gente precisa de pessoas para começarem a divulgar mais o PNF aqui, porque, enfim, a gente tem que ampliar. Né? Vicente, conta para mim qual é a definição atual do PNF. Tá. Então, olha só, o nome Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva foi um nome que sempre existiu como o nome de chefe, o carro-chefe. Porque as pessoas costumam dizer método Cabot, né? E a gente costuma corrigir, não é método nem é método Cabot. Na verdade, quando o Cabot e a Megnaw criaram, eles chamaram de facilitação proprioceptiva. Não tinha nem neuromuscular. Olha que interessante. Mas nunca eles falaram que o conceito seria método Cabot. Perfeito. Né? Então, primeiro, não é método porque método é algo
que está ali, está consolidado, você não muda. É conceito. Nós, de 1940 e poucos para cá, nós já mudamos muito, já acrescentamos novos conhecimentos e continuamos mudando. É o que as pessoas brincam. Vicente, eu fiz um curso seu há 2 anos, fiz uma reciclagem agora e já tem coisa diferente. Claro. Porque o conceito é dinâmico. Né? Então, o nome correto é conceito PNF Concept, ou conceito FNP, em português, facilitação proprioceptiva. E quais as bases? Onde facilitação significa tornar fácil, que não tem nada a ver com a parte de facilitação, de reflexo, de padrão, nada disso. Facilitação significa tornar fácil algo ou no nível estrutural da CIF ou no nível de atividade da CIF. Né? Neuromuscular, porque o conceito trabalha com desordens do aparelho locomotor. Então, nós atendemos pacientes neurofuncionais, pacientes musculoesqueléticos, pacientes respiratórios. Né? E proprioceptiva no real sentido da palavra. Propriocepção, artrestesia e sinestesia. Então, o nosso objetivo é, através da facilitação, melhorar o aparelho locomotor para que a pessoa tenha uma melhor consciência do seu corpo no espaço e uma melhor consciência do movimento. Uma coisa... Sim. Olha, vamos lá. Eu vou aqui só semelhanças, talvez uma pequena diferença. A gente também não é um método. O conceito Bobat deixou de ser um método desde os anos 80. 1980, mais ou menos, foi quando ele deixou de ser método Bobat, passou para conceito Bobat ou filosofia Bobat. Então, ela é moldável, foi atualizada, não tem regras fixas, não tem pressupostos fixos que você tem que usar para que seja Bobat. Ela é uma forma de enxergar o paciente, uma filosofia até de vida. Se você incorpora para a sua vida, você também vive dentro dessa filosofia. Então, isso também é uma semelhança. Eu acho que uma pequena diferença é o quão amplo vocês são no tratamento das diferentes populações para as quais vocês oferecem a abordagem. Exato. Então, eu sempre digo assim, os nossos cursos Bobat são para quem atende em neuro. É uma formação, uma filosofia para pacientes neurológicos, no nosso caso, adultos e idosos. Se você fizer o conceito Bobat, né, o conceito Bobat adulto, você vai atender diferente os pacientes ortopédicos? Vai. Uma visão diferente, claro. Porque é uma visão, é uma filosofia. Claro. Mas dentro do curso, a gente dá um olhar específico para algumas disfunções ou algumas condições de saúde que são da musculoesquelética? Não. Não. Mas você, com a sua interpretação, possivelmente vai olhar diferente os pacientes de outras áreas. Mas acho que vocês têm um olhar muito mais amplo e uma aplicabilidade muito mais ampla para as mais diversas populações, né? Pra você ter uma ideia, Camila, nesse sentido que você falou, por exemplo, eu comecei a despertar para a parte musculoesquelética, para a parte ortopédica, com o PNF. Eu me lembro que eu fiz em 2004 um curso avançado, PNF em ortopedia, PNF em musculoesquelética. E aí, até então, eu trabalhava mais com neuro. Né? Depois desse curso, que foi com o professor Marcel Gebelos, um fisioterapeuta da Alemanha, de Torcinhos, de PNF, que é um dos meus melhores amigos, é o meu grande mentor, meu grande mestre. Né? E depois eu passei a seguir o Marcel, fui assistente dele em vários cursos, enfim, já trouxe o Marcel aqui no Brasil várias vezes. Depois disso, Camila, eu falei assim, bom, eu vou começar a estudar um pouco mais fisioterapia musculoesquelética, vou me dedicar um pouco mais a isso. Aí fiz a formação em outros conceitos, né? No Maitland, Mulligan, osteopatia, Mackenzie, para entender um pouco mais. Dentro do PNF, vocês podem utilizar outros ingredientes de outros métodos? É bem-vindo? Ótima pergunta. Então, a gente pode associar outros conceitos, outros métodos ao tratamento de PNF. Por exemplo, PNF e neurodinâmica. É uma combinação maravilhosa. A gente tem, inclusive, nos cursos avançados, alguns módulos que a gente fala de PNF e neurodinâmica. PNF e terapia manual. Tem essa possibilidade. Né? É um mix aí de conceitos, mas a gente brinca o seguinte, o PNF se torna a base para o controle e para a aprendizagem motora. Perfeito. Esse é o nosso então,
Isso é também uma semelhança entre nós. Por nós sermos filosofias de trabalho, nós não temos regras ou métodos fixos para seguirem, eu posso me beneficiar o meu paciente, somando, se eu quiser fazer terapia com suspensão parcial de peso, se eu quiser usar alguma coisa de terapia manual, de Mulligan, de Maitland, se eu achar que dentro da lógica do raciocínio clínico que está baseado no conceito Bobat, vai ajudar ou integrar aquele ingrediente vai ajudar a atingir aquele objetivo. Perfeito. Isso é um ponto positivo, ao meu ver. Claro. Mas isso é um ponto extremamente negativo para quando a gente tem que se firmar como filosofia. Para quando a gente tem que mostrar a efetividade num cenário mais científico. É verdade. Então, porque uma coisa é o nosso ambiente clínico, né? Outra coisa é a academia. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Tanto que, olha que interessante, eu publiquei um case report com um paciente de lesão de plexo braquial, e aí a gente fez o trabalho todo com PNF, do começo ao final, né? E a gente publicou. E depois a gente fez um questionário Delphi, e a gente perguntou às pessoas que trabalham com PNF, se elas usam PNF para lesão de plexo e de que forma elas usam, né? E o interessante é isso, que quando a gente direciona e diz assim, olha, se for para usar só PNF, você usaria de que forma? Aí as pessoas vão e sabem exatamente como usar. Exatamente. E para pesquisa isso é fundamental. Então, essa é a direção que o Bobat está migrando, o Bobat adulto está migrando nos últimos 10 anos, eu diria. Nos últimos 10 anos, o conceito Bobat sofreu uma mudança impressionante na sua atualização da definição. Então, a gente passou a ser definido como um conceito de resolução de problemas, vivo, inclusivo, que está pautado nas abordagens de controle motor, de aprendizagem motora e de neuroplasticidade, mas cujo objetivo principal é, através da prover informações sensoriais apropriadas, que a gente seja passível de mudar a relação entre o indivíduo, o desempenho da tarefa e o seu controle postural. Perfeito. Então, esses termos, informações sensoriais apropriadas, mudar controle postural, e modificar a ação do indivíduo desempenhando uma tarefa, construiu um novo cenário de definição do conceito. Então, a gente deixou de ser um método de inibição e facilitação. Inibição de padrões anormais. Facilitação de padrões normais. Não existe. Bobat não é um método de inibir e facilitar. Bobat é uma filosofia de trabalho que acredita que prover informações sensoriais apropriadas modifica o controle postural do indivíduo para que ele mude sua interação ao desempenhar tarefas em diferentes ambientes. A gente usa a facilitação? Usa. E essa facilitação é de 3 formas dentro do conceito Bobat. Ela é manual. Sim. Então, a nossa habilidade manual é muito importante. Então, isso é algo que você desenvolve com o tempo. Você não nasce com isso. É prática. Então, quanto mais pacientes você atende, quanto mais cursos você faz, quanto mais você aplica, quanto mais... e você vai desenvolvendo a sua habilidade manual. Então, habilidade manual, facilitação verbal. Então, o que a gente fala, o que a gente pede, o que a gente dá como instrução ou como correção, como feedback, muda o desempenho do indivíduo. E a nossa facilitação ambiental. Então, a gente usa muito lençóis para conter partes do corpo, almofadas, travesseiros, macas altas, macas baixas, apoio, suporte. Então, a gente pensa muito no ambiente para mudar o que o indivíduo vai interagir. Então, pensa, nesse cenário, a atualização saiu da teoria reflexa hierárquica e foi para uma visão de controle motor muito mais baseada da interação dinâmica do indivíduo com o ambiente, na relação entre os sistemas explicando as respostas do indivíduo, né? Então, nesse contexto, o PNF trabalha como atualmente? Ótimo, foi muito bom você ter falado sobre isso. Eu até me lembro que você fez uma live há pouco tempo. Você comentou
É exatamente isso. Vocês trabalham dessas 3 formas, né? Do contato manual, Comando da coisa verbal. verbal e da interação com o ambiente. Aí você falou que o PNF não fazia isso. Aí eu Não, coloquei falei, não é uma das características mais marcantes. as marcantes do PNF, exatamente. Mudar o Aí eu ambiente. É muito escrevi mais lá. marcante a habilidade manual e a feedback verbal, não? E o comando Não, pois verbal. é, isso mudou muito. Aí eu escrevi lá, É? não sei nem se você viu na hora, mas eu escrevi lá. Não, é diferente, mudou. Porque é o seguinte, assim como o Bobat, nós mudamos muito. Né? A gente dá um exemplo clássico daquele Fusca de 1969 para o Fusca atual. Uhum. O padrão do Fusca é o mesmo, né? Mas a tecnologia é completamente diferente. O Fusca atual é super elegante, né? É um Uma New coisa... Beetle, pô, ele é lindo. Exatamente, é lindo. Então, assim, nós temos a nossa base, que são os princípios e procedimentos básicos, as técnicas de PNF e a filosofia. Nessa filosofia, desde a mudança com a CIF, né? Olha que bacana, o PNF sempre trabalhou com funcionalidade. Sempre. O PNF foi ensinado de forma inadequada aqui no Brasil por várias pessoas. As pessoas têm uma ideia de que PNF é colocar o paciente numa maca, ficar fazendo diagonal, pedindo diagonal, com aquele comando verbal enorme, com resistência manual e só. Ou então, E com reflexo de estiramento. E com reflexo de estiramento, exatamente. O PNF, depois que começou a ser divulgado e ensinado na Europa, os europeus trouxeram para o conceito coisas muito interessantes, como a CIF. Lembrando que nós temos instrutores que são instrutores do PNF e do Bobat. Você conhece, a Luiz Lapitz, o Benedict Boomer. Então, o PNF trouxe a CIF para o conceito, o PNF trouxe as fases da marcha, biomecânica da marcha para o conceito, que antes não, em Valerro não era ensinado, e depois passou a ser ensinado. O PNF começou a se basear nos 5 tópicos da nossa filosofia. Aí é que vem o que eu vou explicar. Abordagem funcional. Quando nós falamos de abordagem funcional, é exatamente o que vocês falam no conceito Bobat. Exato. Trabalhar tarefas, trabalhar um nível de atividade, pensando em nível de participação. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Claro. É que eu penso assim, olha, qual método e técnica que hoje em dia não está baseado nisso? Se o método técnico-filosofia hoje em dia não está baseado em atividade e participação, já é. Não, eu sei que tem, mas assim, está muito fora. Está muito fora. Por isso que os nossos conceitos estão mostrando, olha... Exato. Então, assim, abordagem funcional significa eu vou ensinar, eu vou facilitar o meu paciente a levantar melhor de uma cadeira, a virar melhor na cama, as fases da marcha, a como levar um copo à boca. E o mais interessante, Camila, assim, esse é o primeiro, abordagem funcional. Aí eu já vou passar direto para princípios de controle motor e aprendizagem motora, que também é igual aqui. Da filosofia. Não tem como a gente pensar em controle motor e aprendizagem motora se a gente não pensar com interação no ambiente. Então, se faz parte da nossa filosofia falar de controle motor e aprendizagem motora e estudar controle motor e aprendizagem motora, quando eu estou, por exemplo, facilitando o sentado para de pé com o paciente, se eu não mexer nas variáveis ali daquele ambiente, como a altura da cadeira, posicionamento do paciente, se eu não pensar em tudo que acontece no ambiente, eu não vou conseguir mexer no controle motor do paciente. Aquele tripé básico, né? Indivíduo, tarefa e ambiente. Então, a gente trabalha, quando a gente fala de princípios de controle motor e aprendizagem motora baseados em evidências, porque a gente colocou isso é novo no conceito também, ou seja, PBE mesmo, prática baseada em evidências, nós pegamos os últimos estudos sobre controle motor, e aí aquela variedade, desde Marc Latache, pensando em coisas bem físicas, né? Até modelos internos, os conceitos básicos da Susan Sullivan. A gente mistura isso tudo para entender um pouco mais de controle motor e aprendizagem motora. Aí vem o terceiro, abordagem positiva. Quando você falou que vocês usam o Bobat como filosofia, a mesma coisa a gente usa no PNL. Abordagem positiva, o positive approach, é fantástico, que é olhar para o paciente e olhar quais são os pontos positivos que esse paciente tem. O que eu posso usar de partes fortes do meu paciente no atendimento?
como é que eu posso tratar esse paciente pensando nele, no corpo como um todo? Como é que eu posso... Particularmente, essa é um princípio que eu acho até mais forte no PNF do que no Bobat. Eu fiz a formação com o Dominic Peckers. Então, assim, é que faz tempo, claro, e eu não segui essa linha depois. Então, assim, eu não acompanhei a atualização. Mas a mobilização de reservas, a abordagem positiva, eu acho super forte no PNF. No Bobat, a gente começa a nossa avaliação tentando detectar aspectos positivos nos sistemas. A gente olha o indivíduo sistemicamente, pensando nas estruturas e funções do corpo primeiro. Mas não é tão forte a nossa intervenção prática em cima dos aspectos positivos quanto eu vejo no PNF. Eu acho essa uma diferença. A mobilização de reserva, você falou, então, lembrando, 5 tópicos, né? Abordagem positiva, princípios de controle motor e aprendizagem motora baseados em evidências, abordagem positiva, mobilização de reservas. O que é mobilização de reservas? É buscar o potencial máximo do nosso paciente. E dentro de mobilização de reservas, isso é lindo. A gente trabalha com diferentes números de repetições. Por exemplo, quando a gente pensa em força, é um número de repetições. Estabilidade, um outro número de repetições. Resistência muscular, um outro número de repetições. E por aí vai. Em ambientes diferentes, isso é uma outra coisa fundamental. O PNF não trabalha só na maca, de forma alguma. O PNF trabalha na maca, trabalha no tatame. No tatame, a gente trabalha em DD, pré-ponte, ponte, DL sobre o cotovelo, side sitting, long sitting, prono nos cotovelos, 4 apoios, ajoelhado, semi-ajoelhado, em pé, half sitting, semi-sentado, em pé, apoio unipodal, várias posições. E não só no ambiente clínico. A gente trabalha também na areia, na grama, subindo rampa, descendo rampa. Né? Uma outra coisa de acordo com a queixa funcional do indivíduo, né? De acordo com a queixa funcional. Eu brinco nos meus cursos avançados, eu disse que nos cursos avançados tem prova, né? Então, e eu não sei se você sabe, mas na Europa, por exemplo, quando você faz um básico e um avançado, o governo de alguns países te dá um benefício a mais no salário. Interessante. Então, para quem é fisioterapeuta e tem o conceito PNF, se ele terminar o básico e o avançado, ele recebe uma quantidade a mais no salário no mês. E na Coreia também. Então, eles querem passar no curso de qualquer forma. Uau! Aí eu brinco assim, Camila, olha só, se eu passar aqui na hora do atendimento e olhar o atendimento todo numa posição só, ó... Já zerou. Não. Porque como é que você quer trabalhar a função de levar um copo à boca em decúbito dorsal? Não pode. É que nem marcha. Nós usamos as barras paralelas, por exemplo, como um ambiente protegido para fazer algumas coisas ali, facilitar algumas fases, como apoio médio, resposta à carga e tal, mas na mesma sessão nós tiramos o sujeito das barras paralelas para trabalhar a marcha como um todo. Né? Olha que legal. E aí vem mobilização de reservas é tão importante para mim, Camila. Eu não sei se eu já te mostrei isso, mas eu tatuei isso aqui no meu braço. Ó. Mas olha só, fiz um print já. Olha isso. Tá feito. Aqui, olha isso. Aqui é o lumbrical grip, contato PNF. Aqui está escrito PNF. E aqui em cima, Mobilize Reserves. Eu botei em inglês porque quando eu curso fora do país. Enfim, todo mundo vai entender. Isso, e é uma coisa que eu acho que você está fazendo muito, muito bem com as pessoas que te seguem, você ajuda as pessoas a mobilizarem suas próprias reservas. Você dá dica de gerenciamento de tempo, dicas de estudo. Outro dia eu vi você falando sobre dicas de inglês. Muito legal isso. Isso falta para as pessoas de uma forma geral. Eu vou fazer uma live, eu quero te convidar. No dia 16, eu acho, de julho, vou fazer uma live com o Edmur, um grande amigo nosso, sobre, olha o título, neurociência, filosofia, abordagem positiva e felicidade. Ah, que delícia! Agora, é para assistir tomando vinho, tá? Tá bom, você sabe que aqui não há problema quanto a isso. Exatamente. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tem 10 minutos, só para a gente gerenciar o tempo aqui. Porque eu acho que o povo deve ter perguntas aqui para nós. Fala. Um tópico da filosofia, que é considerar a pessoa como um todo.
Isso significa olhar o paciente como um todo nos seus aspectos físicos, mentais, emocionais. É o modelo biopsicossocial clássico. Eu vou fazer um comentário aqui que eu vejo como talvez uma pequena diferença. A gente também tem uma visão sistêmica sobre o indivíduo, a gente olha a influência dos sistemas, sejam eles musculoesqueléticos, neuromuscular, sensorial, perceptivo, cognitivo, emocional, cardiorrespiratório, blá, 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 todos os sistemas, a influência desses sistemas no desempenho da atividade-alvo do paciente. Então, o que ele deseja melhorar? E a gente começa a avaliação ao nível da atividade. Geralmente é ao nível da atividade, é mais difícil começar a avaliação ao nível da participação. Mas geralmente é ao nível da atividade. E o raciocínio clínico é criado em cima da compreensão do impacto desses sistemas, seja ele impacto positivo ou negativo, na execução daquela atividade-alvo. Então, o raciocínio é construído nesse sentido. E aí eu vejo que, de uma certa forma, as estratégias do conceito BOBAT para alimentar ou para levar em conta o sistema perceptual são um pouco mais sólidas ou são um pouco mais presentes em toda a sessão, talvez, do que no PNF. Essa é a minha sensação. Que talvez percepção seja algo... A gente acessa muito, a gente trabalha muito o sistema perceptivo quando os pacientes têm negligência, pusher, medo, né? Negligência unilateral, todos os tipos de negligência. Então, a gente tem estratégias específicas. E aí eu acho que isso é um pouco diferente no PNF. Ótima questão que você levantou, ótima questão. Eu refiz o BOBAT agora, tem 2 anos, com o Benedict, né? Você sabe, né? E a gente conversou muito sobre isso. Na verdade, é porque você fez só o básico, né? No avançado... Eu fiz só o básico. No avançado, a gente fala muito sobre isso. Entendi. Na nossa avaliação, a gente fala sobre percepção, a gente fala sobre funções executivas. Né? Você quer ver uma coisa básica? Não existe aquele padrão de movimento clássico. Eu posso trabalhar uma sessão inteira de PNF sem usar uma diagonal. Olha que loucura. E as pessoas loucura não sabem isso. As pessoas não sabem disso. Eu posso chegar, por exemplo, eu posso citar trocentos casos que eu atendo paciente todos os dias. Cheguei agora exausto, eu atendi o dia inteiro. Mas vou te dar um exemplo clássico. Uma paciente minha ficou emparética e que perdeu, ela era pintora, perdeu a capacidade de pintar. Ok? Uma das coisas que eu fiz com ela, com o PNF, foi usar técnicas do PNF para ensiná-la novamente a pegar o pincel e a usar a tela. E para isso não tem padrão de PNF. Entendeu? Então eu posso usar técnicas de PNF, princípios e procedimentos básicos, pensando em percepção. E aí, para isso, eu preciso de um bom alinhamento biomecânico, como você falou. Boas entradas sensoriais, um tronco na posição adequada, estável, para que ela possa usar o membro superior com um bom controle postural. Então, a gente fala muito sobre isso no avançado. Esse é uma outra semelhança. Eu não vejo diferença. Vou ativar aqui, tá? Eu vou ativar aqui para a gente ver o que tem de pergunta nesses últimos minutos. Pelo contrário, eu vejo isso como semelhança. No avançado, como semelhança. A gente mostra muito isso. Eu vou fazer uma live com um neuropsicólogo amigo meu, chamado François, e a gente vai falar sobre isso. A importância da neuropsicologia, da avaliação neuropsicológica e da reabilitação cognitiva para quem estuda controle motor. Então, é muito pobre a gente achar que o nosso atendimento é só motor. A gente tem que pensar em percepção, a gente tem que pensar em atenção, cognição, em motivação, cognição, funções executivas. E isso, a gente organiza o ambiente, né? Por exemplo, como é que eu trabalharia um paciente com pusher, um paciente com uma negligência importante, sem ter essa visão? Não teria como. Não teria como. Então, o PNF dá muita atenção a isso também, Camila. Entendi. Ter tocado nesse assunto. Eu acho importante. A gente, na verdade, assim, o que a gente está chegando de conclusão nesses nossos últimos minutos? Então, primeiro lugar, PNF não é diagonal, BOBAT não é bola. Do mesmo jeito que você não ensina, sei lá, reflexo de estiramento no básico, eu não ensino
nenhuma manipulação, nenhuma no com bola no curso básico, zero. Então, são filosofias de trabalho que nasceram na mesma época e que evoluíram ao longo do tempo e estão contextualizadas ou antenadas com o suporte neurocientífico existente contemporâneo, existente no momento. Exatamente. Eu vejo que a gente tem as mesmas fragilidades, talvez em níveis até parecidos do ponto de vista científico. E que eu acho que a gente até poderia fazer uma live sobre isso, sobre desafios da pesquisa no Bobat e no PNF, entendeu? Porque se a gente abrir esse tema agora aqui em 5 minutos é impossível. Talvez possa ser uma única live sobre isso, porque eu acho que a gente tem um mesmo cenário adiante, tem um mesmo evidências para trás e desafios agora para lidar com isso, né? Exatamente. Mas a gente tem essa visão da unidade do corpo, sistêmica do corpo, funcionalidade é o objetivo principal. Tarefa orientada. A gente tem mais semelhanças, muito mais semelhanças. O tempo todo. Você quer ver um exemplo que eu mostro no meu curso avançado, como trabalhar risco de queda em idosos, né? Muitas vezes eu não faço nada de padrão, entendeu? Eu já vi alguns vídeos seus lá, você treinando com os idosos. Muitas tarefas que você treina ali, a gente treina com o PNF, só com o nosso contato. Isso é uma outra coisa. Não existe contato manual padronizado para tudo. O PNF anda com o paciente dessa forma e o Bobat de outra. Não existe. Não. Eu tenho alguns contatos padronizados, mas que eu vou adaptar de acordo com o paciente. É óbvio. Sem dúvida. Com o idoso, por exemplo, o Otago, que é muito usado na Nova Zelândia, foi criado na Nova Zelândia, e vários outros métodos para risk of falling, para risco de queda, a gente consegue adaptar com o PNF, diminuindo a base de suporte, trabalhando tarefas com os idosos, junto com funções executivas, com double task. Isso é PNF puro. É lindo quando a gente acrescenta esses conceitos todos de controle motor. Se você fosse tentar falar uma coisa, assim, super rápido, que você acha que diferencia o Bobat do PNF, o que você falaria? Eu acho que a população. Eu acho que o PNF atende... no conceito PNF, a gente pode atender pessoas musculoesqueléticas, né? E como você falou, o Bobat é mais direcionado para o paciente neurofuncional. Eu acho que é população a ser atendida. Porque eu vejo muito mais semelhanças hoje em dia do que Eu também. A forma com que a gente pensa no sistema sensorial é muito parecida. Exatamente. Porque existe um diálogo entre as nossas mãos e os receptores sensoriais do corpo. A gente sabe conversar com o OTG, a gente sabe conversar com o fuso neuromuscular, a gente sabe conversar com os receptores da cápsula articular. Sabe conversar quer dizer, eu sei ativar ou eu sei inibir, se eu quiser, aqueles receptores. Então, isso faz diferença no onde você toca, como você toca, com que intensidade. Você não põe a mão à toa em nenhum lugar quando você está atendendo. E esse é um problema que muita gente diz assim sobre o Bobat. Os terapeutas Bobat põem muito a mão. E eu digo, é uma arte saber colocar a mão. Porque a mão não é colocada de forma aleatória. Mas é uma arte maior ainda saber a hora de tirar. Exatamente. Porque o paciente tem que ter condições de fazer sozinho. Né? A gente tem menos de 2 minutos. E eu queria te agradecer. Foi uma conversa, um bate-papo super. Vocês não trouxeram perguntas, só aplaudiram. Então tá bom. Eu fiquei feliz aqui com todas as manifestações. Foi uma conversa solta. Adorei, Vicente. Muito obrigada. Ótimo. A gente precisa ter esse tipo de troca e mostrar às pessoas que o mais importante é isso. É conhecimento, é trocar ideias, é buscar o melhor para o nosso paciente. Eu quero aproveitar e convidar você e as pessoas para acessarem meu canal no YouTube, que eu estou colocando várias coisinhas lá, meu canal no Telegram, que está na minha bio, e quinta-feira eu vou fazer uma masterclass sobre TRM, instrumentos TRM.
Perfeito. Fez o merchan, estão todos convidados. Eu queria te agradecer a presença, agradecer a conversa, Obrigado, a troca, querida. o aprendizado. Eu acho que o pessoal curtiu bastante Acho que aqui. sim. Foi uma troca fantástica. Vamos planejar aí essa conversa entre os instrutores? Pode ser no YouTube, eu vou planejar isso. Mais instrutores, nós todos com mais representantes para falar sobre os rumos das evidências científicas. Vamos planejar isso aí. Perfeito. Tá bom? Grande a todos beijo. vocês, muito obrigada pela presença. Continua praticando controle motor com o teu tênis e eu com o meu karatê. É isso aí. Eu tô jogando solto aqui. Beleza. Valeu, gente. Boa noite. Beijão, muito boa noite. obrigada. Valeu, querido. Tchau. Filho do céu, que agora eu realmente não podia. No, it's okay. It's yeah. Because the memory of the game just went off. Okay, just a moment.